Bom dia. Hoje, nosso grupo vai apresentar sobre o mundo islâmico. É denominado de mundo islâmico ou mundo muçulmano o conjunto de países que tem como principal religião o islamismo. Atualmente, 1,6 bilhões, que isso é um quinto da população mundial, é seguidora desses princípios islâmicos. Grande parte do mundo islâmico localiza-se no Oriente Médio e na África, mas também podemos encontrar pessoas que seguem essa religião em países da Europa, do Oriente Médio e até mesmo nas Américas. O islamismo surgiu na Península Arábica no século VII, sendo seu criador Mohammed Maomé. A Península Arábica possui sua área total de deserto com clima quente e seco, sendo presente pequenos pontos de oásis. Os árabes são de origem semita, que são pessoas pertencentes a um grupo étnico e linguístico ao qual se atribui o filho do patriarca Noé, que se chama Shem, como seu ancestral, e que compreende os hebreus, os assírios, os aramaicos e os fenícios e os árabes como membro de seu grupo. O islamismo é a principal religião do mundo islâmico e ela tem alguns pontos essenciais. A palavra Islã quer dizer submissão a Alá. Nessa religião, o profeta deles é Maomé e só existe um Deus, que é Alá. O livro sagrado que eles seguem é o Alcorão. E para o fiel que segue o islamismo ser considerado um fiel, ele deve seguir alguns conceitos básicos, que é fazer 5 orações diárias, pelo menos. Deve ser misericordioso e generoso com os pobres ou os necessitados. E ele deve jejuar durante o mês do Ramadã e deve peregrinar pelo menos uma vez na vida para Meca, que é a capital do islamismo. O Ramadã é o 9º mês do calendário Islã. Durante esse período, é normal os muçulmanos ficarem em jejuns e rezarem mais do que rezam o ano todo. O Ramadã é um ritual obrigatório para os muçulmanos que atingem a puberdade, pois é quando eles passam de jovens para a vida adulta se conseguirem o realizá-lo. Nesse período é muito comum os muçulmanos irem para a Meca, que é a capital islâmica. Porém, nesse ano com o coronavírus, foi proibido, o que causou muita repercussão entre os muçulmanos. Eu vou falar sobre a divisão do islamismo. A divisão do islamismo consiste em ser a diferença entre os sunitas e os xiitas, que explica boa parte do Oriente Médio, e é considerado a grande divisão do mundo muçulmano. Hoje em dia, ele está particularmente em evidência por causa das tensões dos Estados Unidos. Os sunitas são a maioria entre os muçulmanos. Cerca de 86% a 90% pertence a essa corrente. Os sunitas veneram todos os profetas mencionados no Alcorão, mas particularmente ao Maomé, que é considerado o profeta supremo. A tradição deles tem a maior expressão na Arábia Saudita. Os xiitas começaram como uma facção política chamada Shat Ali, ou Partido Ali. Ele em questão era genro do profeta Maomé, e ele foi morto com resultados de intrigas, e tinha 2 filhos, chamados Hassan e Hussein, onde Hassan foi envenenado por Muawiyah, o primeiro califa, e é o líder dos muçulmanos. E Hussein morreu em um campo de batalha, junto com vários membros da sua família. Um fato muito interessante em falar sobre arquitetura é que ela é bastante ligada à própria religião, pelo simples fato de uma pessoa ou seguidor da religião, ele visa muito algo material, algo de imagem, igualmente os 5 pilares do Islã. Eles rezam, fazem as suas rezas 5 vezes ao dia. E isso é voltado para uma estrutura que isso eles vangloriam e vê como uma imagem divina, a qualidade divina, que é uma maneira de perdoar os seus pecados passados. E uma outra parte muito interessante são os octógonos. O octograma é um símbolo de plenitude e reconstrução, que são uma estrela de 8 pontas, né? E que faz a referência a 4 profetas e a 4 anjos.
Os profetas são Abraão, Moisés, Jesus e Mohamed. E os anjos são Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel. Isso representa uma forma de conexão. Islâmicos sunitas e seus militantes consideram os xiitas grupo predominante no Iraque, como infiéis que merecem ser mortos e afirmam que os cristãos têm que se converter ao Islã, pagar uma taxa religiosa ou enfrentar a pena de morte. Seu objetivo é criar um Estado muçulmano que inclua as zonas sunitas do Iraque e da Síria. A violenta ofensiva do grupo tem apoio de sunitas descontentes, como o governo de Bashar al-Assad, na Síria, e também com o governo iraquiano xiita. Sunitas e xiitas são duas correntes rivais do Islã e inimigos há séculos. O Iraque já teve vários conflitos e atentados envolvendo extremistas desses dois grupos. Sunitas é o nome dado aos adeptos da corrente majoritária do islamismo. Constitui maioria em quase todos os países muçulmanos, menos Irã e Iraque. O nome tem origem no fato de aderirem à Sunna, livro que conta a vida de Maomé. Originalmente, os sunitas teriam uma interpretação mais flexível dos textos sagrados e adaptariam sua crença ao tempo em que vivem. Sua ação política é religiosa e marcada pela conciliação e pragmatismo, como diálogo entre povos e religiões. Porém, os sunitas do Estado Islâmico são radicais e têm adotado uma conduta violenta no conflito. A minoria xiita acredita que a adoção dos princípios rígidos na vida garantiria o retorno do último descendente direto de Maomé para governar a humanidade. A rivalidade entre sunitas e xiitas tem origem na disputa sucessória após a morte de Maomé. Os sunitas reconhecem somente a ascensão de líderes religiosos escolhidos pela população islâmica. Já os xiitas acreditam que somente descendentes do profeta Maomé podem ser líderes legítimos do islamismo. O governo do Iraque é xiita e a maioria da população do país também.